Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Hércules Dumont, eu gostaria de ver o Rafael Guanãs, mas o Rafael Guanãs, ele renovou com o Mirassol, não quis sair para clube nenhum, teve propostas, não quis sair, porque fez um trabalho brilhante, gigantesco no Mirassol. Gente, o Mirassol está na fase de grupos da Libertadores. Era um time que todos imaginavam, subiu, vai brigar para não cair. Não, brigou lá em cima. Lucas Sampaio, saudações, Jaircy. Você mantém sua coerência, sempre falou do Tite e agora mantém sua opinião. Parabéns pela sua sinceridade e honestidade. O jornalismo brasileiro precisa de mais profissionais como você. Obrigado, meu camarada. Obrigado, Lucas. Eu sou um cara coerente. Eu não sou o dono da verdade, já disse isso, mas eu procuro trabalhar sempre com a minha coerência e com aquilo que eu penso. Nem sempre estou certo, tá? Não sou o dono da verdade. Erro muito também, como todos nós erramos. Mas procuro trabalhar com coerência, com qualidade e com decência, que é o mais importante, com honestidade. Isso é o mais importante na vida de cada um de nós. Tem que esperar para ver, está dizendo Hernando Campos. Sim, Hernando. Cada momento é uma história. Tem que esperar para ver o que vai acontecer. Agora, não há como fugir da característica do Cruzeiro, que é time de tabela, de toque, de drible de gol, e o Tite é retranca. O Tite é o técnico mais retranqueiro do futebol brasileiro. Não tem dúvida disso, né? Parabéns pela postura, Jaircy. Parabéns mesmo. Jefferson Campeiro. Tamo junto, Jefferson. Eu gostaria de estar falando aqui de um grande treinador do Cruzeiro. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Infelizmente. William Vieira, boa noite, Jaircy Carvalho. Tentaria trazer o Galhardo. Marcelo Galhardo, para mim, era o sonho. Quando o Flamengo precisava de um treinador, era o Galhardo, o técnico do River Plate. Era o meu sonho. Ei, Raposão, hein? Ô, Raposão, hein? Gente, que campanha gigantesca do Cruzeiro. Né? A torcida tem que estar feliz, já disse. Um ano maravilhoso. Atingiu o objetivo com 3 rodadas de antecedência, chegando à fase de grupos da Libertadores. Disputou a semifinal da Copa do Brasil. Se não fosse garfado com aquele gol de mão, do Demão, né? O Memphis Demão, o Cruzeiro estaria jogando amanhã contra o Vasco no Mineirão, né? Que é o outro finalista. Mas a arbitragem que tomou 15 pontos do Cruzeiro no Brasileiro tirou o Cruzeiro da final da Copa do Brasil junto com o Gabigol e o Wallace. Está resolvida a questão. Cláudio Wagner, boa noite, Jaircy. Esse Tite é retranqueiro demais. Sim, é retranqueiro, é fraco, né? Eu devo ser até voto vencido, porque muita gente adora o Tite, adora o Titez, tinha muita gente que puxava o saco dele na seleção. Não é o meu caso, eu não puxo o saco de ninguém. Eu faço o meu trabalho. Quem gosta, ele pode também me achar um péssimo repórter. É um direito dele, né? Como treinador. Não pode falar da minha pessoa, porque eu não conheço a dele, nem ele me conhece. Ele pode falar, acho que Jaircy um péssimo repórter. Pode, é um direito dele. E eu vou respeitar a opinião dele, como ele tem que respeitar a minha, que eu acho ele um péssimo treinador e acho que foi o que há de pior que o Cruzeiro contratou. Mas o tempo vai dizer se o Cruzeiro estava certo ou errado, né? Só o tempo dirá. O tempo e os jogos. Vamos ver. Claudinei Gonzaga, gostaria de ver o Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho se queimou. O Cruzeiro foi em cima dele, fez uma proposta bacana, ele pediu absurdo. Eu acho que não, aí também não, sabe? É bom todo mundo entender que o Cruzeiro está acima de todo mundo, gente. Todo mundo vai passar, vai ser desempregado, vai morrer. E o Cruzeiro vai permanecer. A gente morre, nós não somos imortais. O Cruzeiro é imortal. O gigante Cruzeiro é imortal, né? E o Cruzeiro pertence à sua torcida, né? O maior patrimônio de um clube é a torcida. E o maior patrimônio de uma torcida é o seu clube. Ponto. É assim que funciona. Pulgão, felizão? Léo, feliz, mas vamos fazer só bem rápido, uma retrospectiva de uma escalada. 2022, o Cruzeiro regressa à Série A. 23, um momento de reconstrução específico. 24 é onde o Pedro Lourenço pega o Cruzeiro bate numa final de Sul-Americana. 2025, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, semifinalista de uma Copa do Brasil, de uma crise que parecia que ia se estender até por mais tempo. Muita gente falava que o Cruzeiro em 10 anos talvez voltaria a ser o Cruzeiro e estamos em 2026 de volta a uma Taça Libertadores da América depois dos crimes que aconteceram com o Cruzeiro. Especificamente agora sobre o Tite. O Tite pega uma equipe estruturada financeiramente, uma equipe estruturada dentro de campo, porque o Leonardo Jardim deixa uma estrutura muito boa, com um pensamento vencedor e ele associado ao currículo, junto com o que ele tem de trabalho, é necessário a gente entender que ele tem tudo para dar certo, mas Ronaldo Luiz, que esteve dentro das 4
linha sabe que futebol, às vezes, não depende só de uma estrutura boa, não depende só de uma filosofia de trabalho interessante, depende também do jogador aceitar aquela proposta, aquela filosofia de trabalho. Então, acho que isso é primordial, que os jogadores entendam a filosofia do novo treinador, para a gente poder ter um ano magnífico, maravilhoso e vencedor. Na chegada do Tite, foi perguntado ao Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, sobre vários assuntos, né? Ele disse, né, Hugão, que o Tite não chegou pedindo venda de jogador, nada. Mas a gente vai ver daqui a pouco que tem saídas já sacramentadas. Aí, no momento em que foi perguntado ao Pedro Lourenço, e o Gabigol? Tá aqui na arte do Rafa. A resposta foi essa. Isso é outro assunto, nós vamos deixar para depois. Mas existe o assunto. Por que vai deixar para depois, então? Porque precisa resolver com calma, com cautela, sentar para conversar, tem valores a serem acertados nessa condição aí, tem uma revolta do torcedor justificada pela, desculpem, incompetência do pênalti mal batido, ou seja, tem tempo para se resolver ainda, inclusive com o planejamento do Tite, que deve entregar alguns nomes ainda para a diretoria, para chegar a reforços também. A verdade é que é um cara que vai chegar, meu amigo, e na hora que o Gabriel Barbosa se reapresentar, se reapresentar... E você está colocando na condicional assim mesmo? Na condicional. Se ele se reapresentar, é um cara que vai botar moral no cara e falar assim, ó, dá uma segurada aí, porque você está precisando realmente rever algumas coisas na sua carreira, viu, brother? O Giga Sec falou que Matheus Henrique tem que ficar. Inclusive sobre esse assunto, Matheus Henrique, acho que é importante a gente abordar também, porque é um jogador que o mercado está interessado, né? Alguns clubes do Brasil e do exterior também mostraram aí interesse no jogador. O que o Cruzeiro tem de entendimento sobre o Matheus Henrique no momento, Samuca? É um atleta que o Cruzeiro conta para a próxima temporada, pode vender? Conta e não vai abrir negociação, viu, Caramujo? Aí talvez já tenha até na conversa com o Tite o aval dele, né? O Tite pediu, inclusive, para o Pedro, lá para o departamento de futebol, que se possível não vender ninguém, né? Então, o Cruzeiro só vai negociar algum jogador mediante aí propostas astronômicas e mesmo assim que os atletas concordem, né? Porque, falei muito isso ontem à noite, se chega uma proposta aí, 35, 40 milhões de euros pelo KJ, e o Caio chega, não, esse clube aí eu não acho que é um projeto interessante, quero ficar, o Cruzeiro vai atender, o Pedro não tem essa urgência para negociar jogador. Claro que em um determinado momento o Cruzeiro vai precisar aí de novas receitas, né? Mas se for para passar o ano aí brigando na parte de cima, brigando por títulos, e para isso tem a manutenção do elenco, o Pedro Lourenço vai fazer isso e novos aportes, né? Dentro já do fair play financeiro que é permitido, então você injetar capital, né, na SAF e não fazer empréstimos, que é diferente aí de mecenas e donos. Então, vamos ver. Agora, o Matheus Henrique, o que a gente buscou de informação é que tem algumas consultas aí do futebol brasileiro, também do exterior. Não sei quais consultas são essas e qual a ideia desses clubes aí, né? Mas é um atleta que o Cruzeiro também fez um investimento importante, conviveu com lesões aí, pura infelicidade, né? Lesões traumáticas, a do ano passado, da costela, a desse ano, joelho, e depois costela de novo, mas é um jogador aí que o Cruzeiro conta, e a resposta, inclusive, que eu recebi foi que ele é peça fundamental para o ano de 2026. E aí, ô Caramujo, claro que a gente não teve tanta presença do Matheus Henrique nessa função, né? Mas o jogo dele no domingo, assim, me agradou demais, hein? Marcando. Cara, teve uma recuperação dele lá uma hora, não sei se foi um contragolpe, eu sei que ele recuperou a bola e não deixou ela sair e veio construindo o jogo de novo. E a confiança que ele tava me chamou muita atenção, porque num jogo daquele,
com a Neoquímica Arena lotada, o Cruzeiro em situação adversa, e ele sair jogando daquele jeito que ele saiu jogando lá, teve uma hora até que ele tava, acho que quase que sozinho, velho, e ele levou a bola assim no meio de uns dois lá, eu falei, pô, esse jogador aí, com esse nível de atuação, ele é muito útil para 2026, né? Lembrou até aquele gol que a gente faz contra o Botafogo na época do Seabra, né? Que ele construindo com o Romero ali de trás, saindo com muita confiança com a bola. Foi o melhor jogo do Matheus Henrique no ano, viu? Assim, foi uma partida absurda que ele fez e a gente precisa desse tipo de atleta, né? Que cresce em momento decisivo, como o Mateuzinho fez. E assim, teve muitos problemas físicos, mas eu acho que é o principal ponto que a gente tem para questionar do jogador. E eu acho que com o Tite ali, ele seria. A gente tem falado muito da necessidade de um cara para disputar a posição com o Lucas Silva. Eu acho que ele pode ser esse camarada, inclusive, para ser um camisa 8 ali, com uma outra característica. Mas ficando o Matheus Henrique, vocês ainda acham necessário o Cruzeiro contratar 1 ou 2 volantes no mercado? Acho que seria mais um camisa 5, né? Acho que um camisa 8 nem é o caso nesse momento, não. Eu vejo o Matheus Henrique podendo fazer essa função e até mesmo, por que não, o Christian, né? E você tem o Rian Guilherme também, que pode ganhar mais minutos, pode ser um 5, pode ser um 8, mas acho que carece mais de um reserva do Romero, se porventura também o Wallace não ficar, né? Tem a questão do Wallace, tem a questão do Japa, vamos ver qual vai ser o aproveitamento desse jogador. Tem uma questão que é do Christian, de repente, com o Tite, ser mais utilizado como volante do que propriamente como um ponta. Não parece ser o que o Tite pensa de futebol. E aí, vamos ver. Mas eu acho que de 1 a 2 volantes vai precisar contratar. E a minha questão eu não gosto de tratar nesses termos assim, um reserva para o fulano, um reserva para o ciclano. Eu acho que o Cruzeiro precisa de gente para disputar posição. Os nossos titulares nessa temporada tiveram pouquíssima sombra. Eu acho que a gente precisa de jogadores de alto nível para disputar a posição. E aí eu não estou falando de grife, de nome, de salário. Jogador que chega, veste a camisa e que quando entra em campo, o campo te fala assim, esse cara pode ser titular do Cruzeiro. Acho que faltou isso em 25, a gente precisa disso em 26. Vamos ver, né? Eu gostei muito da partida do Mateuzinho e ele jogando muito mais como um camisa 5, né? Afundando entre os zagueiros para fazer saída de bola. É uma característica interessante, né? Vamos ver se não de repente não poderia ser aproveitado assim também em alguns contextos específicos. Me surpreendeu positivamente o jogo dele contra o Corinthians. A questão do Lucas Silva e do Christian e Matheus Henrique, se todos são entendidos como um camisa 8, né? Se todos forem entendidos como que disputam ali pela mesma posição com o Tite, é o perfil que é diferente, né? Christian e Matheus Henrique, eles são talvez um tipo de jogador e o Lucas Silva um outro tipo, um jogador mais de cadência, mais de passe. O Matheus Henrique tem nas suas melhores qualidades realmente um motorzinho ali, a força ofensiva. O Christian também, não à toa, jogou como um meia aberto esse ano. Talvez vá fazer falta esse jogador de característica de cadência ali no meio campo, como é o Lucas Silva, um jogador que possa ter um pouco mais do físico ao seu lado, né? Ô, Caramujo, vamos lá. Sobre o Gabigol que você tinha perguntado, né? Gabi. Da parte do Gabigol, eu acho que todo mundo vai esperar aí não sair agora tomando algumas atitudes ainda com o calor da emoção, né, do que aconteceu e tudo. Obviamente, né, o que todo mundo esperava era, hoje aí a gente estaria falando de final no Mineirão, de jogo da volta no domingo, de aquilo que a gente comentou, né? O Gabigol ia ter um status de, foi lá na Neoquímica Arena, chamou a responsa, 5º pênalti, um goleiro que ele conhece, nem viu a cor da bola, Cruzeiro classificado e tudo, né? Ele ia sair ali de uma classificação do Cruzeiro, ele ia sair decisivo mesmo, né? Todo mundo ia falar, né? Eu acho que aqui na Samuco TV eu ia, e o Gabigol, hein? O último pênalti, se fosse eu ia estar lá no aeroporto de Congonhas,
ou no metrô de Itaquera, e ele chamou a responsa e não sei o quê, e fez o muque na frente da torcida dos caras. Só que aconteceu tudo ao contrário, né? E a reação que ele teve de ir embora mais cedo, de não voltar com o grupo. Então, todo mundo sabe o que aconteceu, e aí, da parte do atleta, vão esperar aí, né, ver poeira baixar, todo aquele cenário, né? O que eu apurei, o que eu busquei de informação é o seguinte, velho. Todo mundo sabe dos problemas com o Tite, só que o Tite sabe também que ele é um ativo do Cruzeiro, que tem um contrato com cifras altíssimas e que não é simplesmente o Tite, com esse eu não trabalho. Ninguém teve uma conversa também de não, vamos, é um jogador que está nos planos. Não teve essa conversa, e o caminho natural é que tentem algo, né, em conjunto para que o destino seja um outro lugar, né? Isso é o natural e todo mundo sabe disso pela relação. Mas o Cruzeiro também não vai sair fazendo qualquer tipo de coisa para, por exemplo, o que aconteceu lá com o Dudu, né? Não, vamos fazer um acordo aqui, metade aí do que, um pouco menos da metade, vai pagar e rescinde, você vai para qualquer lugar. E isso, pelo que eu conversei com algumas pessoas, não será cogitado pelo Cruzeiro. Então, para deixar o Cruzeiro, teria que ser, na pior das hipóteses ali, eu acho, aquilo que a gente falou e debateu muito aí esses dias, né? Um 0-0. Não tem que receber nada, também não te devo nada, isso e aquilo, e vamos ver. Mas não tem um caminho ainda definido. Não, vamos conversar e acertar aqui a rescisão e isso e aquilo, 0-0. E acho que da parte também do Gabriel, não sei o que eles vão encontrar no mercado, né? Lá de Santos vem uma informação que o Santos toparia 1,5. Então, eu acho que pode ser uma jogada do Santos com aquela ideia de, ao invés de você ter um prejuízo aí de X, você tem X menos 1,5, né? Então, eu acho isso pouco provável de acontecer, por tudo que veio, né, nesse último jogo. Então, claro, né, a forma como o Gabigol cobrou o pênalti deixou assim todo mundo muito baqueado, né? E a reação que ele teve, já falamos aqui também, repercutiu muito mal internamente. Então, vai ter que ser aí, eu acho que vamos ter que dar tempo ao tempo. Não acho que vai ser tudo definido já nos próximos dias. Vai ter que esperar a poeira baixar aí e ver o que será o melhor caminho. Agora, o que a gente pode debater aqui, eu vi muita gente, eu acho que o melhor caminho seria um empréstimo com obrigação de compra. Empréstimo com opção, eu já acho que aí, beleza, vai, fica um ano, não queremos mais. E aí, então acho que o Cruzeiro tem que ser firme aí nesta, para não ter nenhum tipo de prejuízo, né? Eu, com sinceridade, não gostaria de um cenário de empréstimo, a não ser que o clube que for arcar com esse empréstimo arque com 100% dos vencimentos do Gabriel. Fora isso... Isso aí com certeza. Não, pagar a parte de salário é fora de cogitação. Fora de cogitação. Então, para mim, o cenário ideal mesmo ou é uma rescisão em que o Cruzeiro não pague R$1, ou a venda do atleta. E eu acho que o Cruzeiro tem que buscar esse segundo cenário, a venda do atleta. E aí vamos ver, porque, em linhas gerais, os clubes brasileiros que têm demonstrado interesse não são exatamente clubes conhecidos por serem bons pagadores ou estarem numa situação financeira
que permitem fazer esse tipo de investimento. Mas eu espero muito que o Cruzeiro não, e até me tranquilizo com essa informação do Samuel, de que o Cruzeiro não vai pelo mesmo caminho que foi ali com o Dudu no início da temporada, porque acho que isso tem que ser fora de cogitação. Você não pode passar uma sensação de estar premiando um atleta que, de repente, deseja sair do clube. O Cruzeiro tem que ser soberano, é um time organizado, um clube organizado, né? Que arca com todos os seus compromissos em dia desde que se tornou SAF, e por isso ele tem que ser soberano, porque está fazendo a sua parte. Então, ou é uma rescisão sem gastar nada, em comum acordo ali entre as partes, ou, e o melhor cenário, uma venda do atleta. E aí cabe ao staff do Gabriel, que é muito bem remunerado para isso, trazer opções aí para o Cruzeiro de propostas para que esse caminho, essa passagem dele possa ser encerrada, né? Foi uma temporada abaixo daquilo que se esperava do Gabriel, não conseguiu a titularidade porque no campo não mostrou entregar mais do que o Caio Jorge e do que o Matheus Pereira, e essa situação do pênalti depõe muito contra, né? Não é somente sobre perder, porque o Hugo Souza é um grande goleiro e porque futebol é isso, às vezes você vai errar, mas a forma como ele bateu depõe muito contra, essa coisa de não voltar a Belo Horizonte junto dos companheiros depõe muito contra, realmente fica complicado de imaginar pelo campo e por esses detalhes um clima para o Gabriel Barbosa seguir no Cruzeiro na temporada 26, o custo-benefício não compensa, e agora que o Cruzeiro, tomara, consiga concretizar uma venda aí, esse é o cenário ideal para mim. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no Assistindo Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!